Pessoal, dá um joinha aí, então, quem estiver nos assistindo aqui no Hangout aqui do, do webinário aqui do YouTube e também aqui do Instagram. Então, só dá um joinha aí que o som tá bom. Eu vou falar sobre aminoácidos essenciais. Eu acho que tá ligado ainda o teu microfone aí. Tá dando retorno aqui. Desativei. Mas tô te ouvindo. Tá, agora acho que foi. Foi. Então, pessoal, eu tô com um mix aqui de aminoácidos essenciais para vocês entenderem o que são os aminoácidos essenciais, tá? Para ilustrar melhor para vocês, produtos que nem whey protein, proteína vegana, tudo isso contém aminoácidos essenciais. Então, como a gente falou como nós falamos no próprio tópico do anúncio desse webinário, a aplicação de uso e os benefícios dos aminoácidos essenciais para todas aquelas pessoas que, por exemplo, obesidade, pessoas que estão buscando emagrecimento, idosos e praticantes de atividade física. Então, é extremamente importante que vocês entendam, tá? Extremamente importante que vocês entendam que não é somente para essas pessoas, tá? Todo mundo pode usar os aminoácidos essenciais. E, na verdade, vocês já ingerem os aminoácidos essenciais. Então, eu vou explicar para vocês, basicamente, o que são os aminoácidos essenciais. Bom, os aminoácidos essenciais são pecinhas de um quebra-cabeça que formam uma proteína. Então, vocês já devem ter ouvido falar em proteína, carboidrato e gordura, né? A gente tem 3 macronutrientes. Proteína, carboidrato e gordura são 3 macronutrientes. Destes 3 macronutrientes, tem um macronutriente muito interessante que se chama proteína. A proteína, ela é formada por vários pedacinhos. Esses pedacinhos são chamados de aminoácidos. Aí eu vou citar alguns para vocês. Então, por exemplo, eu tenho os BCAAs. Os BCAAs, ou aminoácidos de cadeia ramificada, ou em inglês, Branching Chain Amino Acids, esses aminoácidos BCAAs, eles na verdade são 3. Leucina, isleucina e valina. Então, 3 aminoácidos que formam os BCAAs. E os BCAAs, então, são 3 aminoácidos de uma parte de aminoácidos essenciais. Então, os aminoácidos essenciais, eles são aqueles aminoácidos que o meu corpo não consegue produzir. Então, vamos voltar lá para o desenho. Você tem, então, a proteína, e a proteína ela é quebrada ou formada por pecinhas de um quebra-cabeça chamado aminoácidos. E numa proteína completa, você precisa ter todos os aminoácidos essenciais. Porque a partir dos aminoácidos essenciais, o seu corpo consegue formar os não essenciais. Vejam como a natureza do corpo humano é linda. A partir dos aminoácidos essenciais, você consegue produzir os não essenciais. Vou dar um exemplo. Esses 3 que eu falei agora, os BCAAs, que se fala muito na musculação, em alto desempenho, etc. Estes 3 aminoácidos essenciais, leucina, isleucina e valina, estes 3 aminoácidos, eles são essenciais. E a partir deles, você consegue produzir os não essenciais. Qual que é um não essencial? Glutamina. Porém, todavia, contudo, para algumas pessoas que fazem muito exercício ou estão numa situação muito catabólica, uma doença, posso citar até um câncer, ou que estão muito inflamadas, como um obeso, ou ainda aquela pessoa que já está idosa e tendo uma grande perda muscular, altos estados catabólicos, obeso, idoso e atleta, essas pessoas acabam tendo uma perda muito maior de glutamina e acabam usando os aminoácidos essenciais para outra coisa, e acaba faltando glutamina. Por isso que é bem normal você comprar a glutamina, não tem aqui agora, mas eu tinha, num potinho a glutamina isolada, porque você acaba tendo um desequilíbrio. E quando o pessoal começou a desenvolver produtos que nem esse aqui, tá?
que o Léo vai deixar para vocês o cupomzinho ali, o link da onde eu compro, tá? Esse aqui eu compro da Central Nutrition, que depois eu vou falar especificamente sobre ele. Este produto aqui em questão, ele vai ter os aminoácidos essenciais. Então, aqui, ó, 8, leucina, valina, isleucina, lisina, fenilalanina, treonina, metionina e L-triptofano. O triptofano, por exemplo, que a gente usa muito para melhorar a função de sono, entre outras coisas. Então, o que acontece quando você toma os BCAAs clássicos de loja de suplemento? Quando você toma os BCAAs clássicos de loja de suplemento, você acaba muitas vezes tendo um desequilíbrio dos outros aminoácidos, porque você só está dando 3. E, em geral, para a maioria das pessoas, nós temos 8 aminoácidos essenciais. Existe uma grande discussão aqui se, por exemplo, para algumas pessoas ou alguns indivíduos, a glutamina não seria. Aí vai variando. Algumas pessoas dizem 8, outras dizem 9, outras dizem 10. O fato é, se você tiver os 8, que de fato são os essenciais em qualquer literatura, esses 8, numa estequiometria, o que é estequiometria? Numa razão, num ratio adequado, você não vai faltar. Então, imaginem só, vou dar um exemplo clássico que vocês vão entender. Imaginem só que você compra um carro importado que não roda com álcool, só com gasolina, tá? E imaginem só que a gasolina do Brasil, que acho que tem 20% de álcool, essa mistura fosse feita por conta própria, de qualquer jeito, e você vai abastecer o seu carro importado que só funciona com gasolina, e você vai lá e põe uma gasolina que você não sabe quanto tem de álcool, não tem a proporção que deveria ter, e o carro começa a dar problema. Por quê? Você está dando menos gasolina que tem que estar dando e mais álcool do que tem que estar. Esse exemplo esdrúxulo vai fazer com que você entenda por que o corpo não absorve tão bem, às vezes, um whey protein, que já é uma proteína de altíssimo valor biológico e muito mais fácil para o corpo de metabolizar do que um pedaço de carne, ou porque também a cópia vegetariana ou vegana do whey, que seria a proteína vegana. Então, não quer dizer que esses produtos não sejam bons. São. Só que esses produtos aqui, o aminograma deles, ou a tabela de aminoácidos deles, ela não está equilibrada para ter o foco dos 8 aminoácidos essenciais. É uma proteína completa, tem os 8 aminoácidos essenciais ali, mas o foco desses produtos é o BCAA. Porque o BCAA é aquele produto específico que vai fazer com que você tenha reparação muscular. Quando as pessoas dizem que BCAA não funciona, a pessoa está dizendo que o whey protein não funciona. E todo mundo sabe que o whey protein funciona. E o whey protein não precisaria, existem várias comprovações que o whey protein funciona, que o whey protein é efetivo. Mas não precisaria de uma comprovação científica para saber que o whey protein é efetivo, porque eu sei que os BCAAs são o principal fator de crescimento e recuperação dos meus músculos, que são 3 dos 8 aminoácidos essenciais. 3 deles são os BCAAs. Então, se você toma whey protein, se você está comendo um pedaço de carne, de frango, de peixe, ovo, uma proteína vegana, um suplemento de proteína, você está ingerindo a proteína completa de alto valor biológico, e que ela é chamada de completa de alto valor biológico porque ela tem os 8 aminoácidos essenciais. Se eu pegar e só isolar a proteína do arroz e botar numa proteína vegana e não misturar com a da ervilha ou não preencher os aminoácidos que faltam, eu não vou ter uma proteína completa. Por isso que na década de 70 e 80, quando o brasileiro ainda não tinha um poder aquisitivo muito grande, que existia uma pobreza muito grande no Brasil, ainda existe. Mas década de 70 e 80, a pobreza no Brasil era muito grande. E o povo no Brasil, apesar de tudo, não tinha um fator de desnutrição tão alto, porque o brasileiro comia muito arroz e feijão, muito mais que come hoje. E no arroz e feijão, eles não são proteínas completas, porque num deles falta a lisina e no outro deles falta metionina.
E a metionina e a lisina são 2 dos 8 aminoácidos essenciais. Vejam só como a natureza é interessante. Quando você mistura um cereal, que é o arroz, com uma leguminosa, que é o feijão, você acaba preenchendo a lisina e a metionina que falta num e tem no outro. Um não tem um, o outro não tem o outro. Então, quando você dá os BCAAs para o seu corpo, você está dando só 3 dos aminoácidos essenciais. Ou quando você dá um whey protein, uma proteína vegana, que já é muito bom, já está facilitando a digestão, e é uma coisa muito boa, quando você está fazendo isso, você tem a seguinte questão a levar em consideração. Será que eu estou recebendo um equilíbrio adequado? E o equilíbrio adequado que vem sendo estudado se fala muito no equilíbrio dos aminoácidos presentes no leite materno, nos aminoácidos presentes no leite da sua mãe. Então, quando a sua mãe dava de mamar para você, quando você era bebezinho, tá? Porque depois de velho a gente não mama mais. Quando a sua mãe dava de mamar para você, ela estava ali dando uma proteína de alto valor biológico com todos os aminoácidos essenciais, e ainda mais triglicerídeo de cadeia média, rico em ácido láurico, etc. Então é extremamente importante que vocês entendam que o whey protein é muito bom e funciona, BCA é muito bom e funciona, mas às vezes a gente precisa mais. E aqui eu tenho para vocês, tá, uma solução muito interessante, que é os 8 aminoácidos essenciais num equilíbrio perfeito. E este equilíbrio perfeito dos 8 aminoácidos essenciais vai sempre partir com a leucina em primeiro lugar, que é o aminoácido mais anabólico. Então a grande jogada é: eu não posso dar leucina demais e quase nada de triptofano. Eu tenho que ter um equilíbrio. Quando você compra um BCA numa loja de suplemento, no seu BCA de loja de suplemento vai estar escrito 2 para 1 para 1, 4 para 1 para 1, 5 para 1 para 1, 8 para 1 para 1. O que quer dizer isso? Uma porção vezes 8, vezes 4, vezes 2 de leucina, paravalina e isoleucina. Então, um mix de aminoácidos essenciais tem como foco, como objetivo, tá? Um mix de aminoácidos essenciais tem como foco, como objetivo, dar os aminoácidos mais importantes para o seu corpo ter a máxima absorção possível. Vocês sabem que eu sou vegano, crudívoro, e que eu busco me alimentar da forma mais saudável possível. Eu não uso fogão, não uso micro-ondas, não uso forno. Eu uso uma desidratadora de baixa temperatura. E por que eu iria usar um suplemento se na teoria o suplemento não está natural, pronto na natureza? Porque num suplemento que nem esse, que eu tenho aqui os 8 aminoácidos extraídos de vegetais, tá? É um produto que veganos podem consumir. Até aqui, vegano, tá? Não sei se dá para ver, vegano, tá? Vegano. Acho que dá para ver, né? Eu vou ter aqui um produto que extrai os aminoácidos de vegetal, então não estou prejudicando, retirando de carne, etc. Obviamente, se eu tirasse de vegetais ruins, que sobrecarregam o nosso ecossistema, que nem soja, que é um desmatamento absurdo para plantar soja, entre outras coisas, poderia vir a ser um problema, mas aqui não é. Então, eu gosto muito desse produto, porque, além de tudo, ele é sustentável. Então, eu estou trabalhando aqui com esse produto, eu utilizo ele, e eu tenho muito resultado, e eu complemento esse produto, principalmente no meu pós-treino. Durante as minhas refeições do dia, principalmente quando eu viajo, eu gosto muito de usar, assim, um whey protein, ou uma proteína vegana com os meus clientes. Eu não uso whey protein, porque eu sou vegano, mas para os meus clientes eu indico, obviamente. E eu gosto muito de usar nas minhas viagens, nos meus lanches, etc., uma proteína vegana. Mas, quando realmente eu mais estou precisando de aminoácido, que é aquela janela do pós-treino, que vai ali 2, 3, 4 horas depois do treino, naquela janela de máximo anabolismo possível, tá? Que são algumas horas depois do seu treino, que dura até 48 horas, né? E que a gente tem aí também o cálculo
do gasto energético, do gasto de consumo de oxigênio pós-treino, que é o EPOC, enfim, aí já é uma coisa mais específica, mas eu gosto muito do meu pós-treino exclusivamente de fazer os aminoácidos essenciais. Por quê? Eu estou dando aqui os 8 aminoácidos essenciais em equilíbrio perfeito. Eu não estou dando nenhum nem para mais nem para menos. E com isso eu favoreço a absorção. Qual que é outra grande vantagem deste produto aqui, por exemplo, em relação ao whey protein ou proteína vegana? E que fique claro, não sou contra o whey protein nem proteína vegana, indico para os meus clientes. Mas qual que é a grande vantagem específica desse produto? Que esse produto tem baixíssimo valor calórico, tem 30 calorias por porção, onde no whey protein eu tenho mais de 100 calorias por porção. Deixa eu ver se que eu tô aqui quanto tem. Olha, esse aqui é um bem clean, tem apenas 120 calorias, mas 120 é 4 vezes o que eu tenho aqui. Então, para quem está obeso, com muito peso a perder, para você é interessante sim você se preocupar um pouco com as calorias, óbvio. Primeiro, sempre foque na qualidade. Não fica contando caloria e comendo cheeseburger, etc. Óbvio, né? Você pode comer 1.000 calorias de hambúrguer por dia e com 1.000 calorias, na teoria, você vai perder peso. Mas você não vai ganhar saúde assim. Você não vai ganhar saúde. Então é muito interessante que vocês entendam que as calorias, principalmente para quem precisa perder muito peso, ela interessa, a quantidade interessa. Mas o mais importante não é a quantidade, é a qualidade. E aqui nos aminoácidos essenciais, eu vou estar dando uma qualidade de aminoácidos, onde eu vou colocar os 8 aminoácidos essenciais numa estequiometria. Eu sei que é uma palavra chata, em inglês quer dizer ratio. Se eu fosse traduzir para termos leigos, seria razão, num equilíbrio destes aminoácidos. E as vantagens? Eu tenho só os aminoácidos que eu realmente preciso, os essenciais, num equilíbrio perfeito entre eles, numa tentativa de chegar o mais perto possível do leite materno, com grau de absorção de até 98%, tá? Que fica superior ao ovo, que fica superior ao whey protein, e que fica superior às proteínas veganas, tá? E neste produto em especial, ele é vegano, ou seja, para os veganos ele é muito interessante, porque quem é vegano não consome whey protein. Ele é sem sódio, sem soja, sem glúten, sem lactose, sem açúcar e baixo índice glicêmico. Este aqui é o que eu consumo no meu pós-treino. Quando eu estou focado no meu treino, quando eu estou focado no meu treino para desempenho, para performance, quando eu estou fazendo uns treinos mais no estilo CrossFit ou levantamento de peso, que o foco é performance, não é estética, eu utilizo no meu pré e pós-treino. Anotem isso. Tá? Performance e desempenho pré e pós-treino. Quando eu estou focado em hipertrofia, ganhar mais músculos, crescer os músculos, aí eu utilizo só no pós-treino. Porque se sugere que você dar muitos aminoácidos, principalmente os essenciais, já no início, ou um pouco antes do treino, você pode estar afetando a função de catabolismo. E o treino é um catabolismo. E se você tentar diminuir o catabolismo durante o treino, vai ser algo negativo. Porque você tem que catabolizar para então anabolizar. Ação e reação. O ciclo de Krebs é uma via anfibólica. Quer dizer o quê? Ação e reação. Para existir catabolismo, eu vou ter o anabolismo. Para existir o anabolismo, eu tenho catabolismo. Não existe como só anabolizar. Para anabolizar, você precisa da ação de catabolizar. E daí você vai ter a reação. Tá bom? Obrigado, Lília. Lília Dias. Sobre quem faz jejum. Bom, diferente do whey protein, da proteína vegana, o whey protein e a proteína vegana quebra o jejum, sim. Os aminoácidos essenciais, como eles têm uma carga glicêmica muito baixa, tá? Vou pedir para alguém escrever o nome do produto aí, tá? É um mix de aminoácidos essenciais. Como você tem uma carga glicêmica muito baixa aqui, porque você não tem açúcar, não tem calorias relevantes, etc., tá?
você acaba tendo, eu vou postar aqui para vocês, e depois tem um cupom ali, que é o que eu uso para ter desconto para as minhas coisas, que eu vou fornecer para vocês também, tá? Mas, como aqui eu tenho um teor de calorias muito baixo, tá? Uma quantidade de carboidrato relativamente pequena, para aquelas pessoas que seguem o jejum intermitente, meio sachê desse pacotinho de aminoácidos tem 20 gramas, ou seja, 10 gramas dele, vai ter uma quantidade pouco significativa, o que não vai quebrar para a maioria das pessoas o jejum fisiológico, desculpa, o metabólico. Então, vou definir aqui rapidamente para vocês entenderem. Existe o jejum metabólico e o jejum fisiológico. O jejum metabólico é do ponto de vista função hormonal, metabolismo. Então, leucina pode ativar em excesso a insulina, tá? O óleo de coco também pode. Então, quando eu tomo algo que tem muitas calorias, principalmente carboidrato, eu posso estar quebrando o meu jejum, inclusive metabólico. Então, o jejum fisiológico, eu já expliquei essa diferença aqui, tá? O jejum fisiológico, você quebra com qualquer coisa, menos chá, café e água se não tiver caloria. Já o jejum metabólico, você não vai quebrar com esses produtos, tá? Com os aminoácidos essenciais quando isolados, ok? Vamos, então, explicar por que é tão bom para obeso esse produto. Bom, primeira coisa que eu já expliquei, tem bem menos caloria que um whey protein, que uma proteína vegana. Outro ponto, em geral, o obeso, acredite se quiser, ele cataboliza bastante, tá? O obeso, por ter um alto grau de inflamação, por ter muitas porcarias na sua alimentação e por ter esse excesso de peso que é inflamatório, produz citocinas inflamatórias em excesso, os aminoácidos essenciais podem beneficamente ajudar a diminuir esse quadro inflamatório e de perda de massa muscular. Então, os aminoácidos essenciais para as pessoas obesas que querem perder muito peso, ele se torna muito interessante exatamente por causa disso. Então, para as pessoas que estão fazendo dieta ou plano alimentar de emagrecimento, os aminoácidos essenciais vão entrar como uma coisa assim perfeita, assim. É um dos suplementos principais que eu acredito para quem quer perder muito peso, são os aminoácidos essenciais. E com isso você pode ficar focado em diversificar legumes, verduras, etc. E não precisa ficar tão preso à questão de fechar os aminoácidos ou até comer excessivamente carne, porque o excesso de proteínas animais também tem potencial inflamatório, o excesso. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser vegetariano ou vegano, isso é uma escolha de cada um, tá? O que mais? Idosos. Bom, os idosos têm algo que a gente chama de sarcopenia. O pessoal da educação física sabe muito bem. O que é a sarcopenia? Quando você começa a perder massa magra. Só que hoje em dia as pessoas estão tendo sarcopenia, estão perdendo músculos antes mesmo de estarem idosas. Por quê? Estão muito estressados, estão muito sedentários, tá? E comem muito mal. O estresse é o pior. Depois comer mal e depois sedentarismo. Então, a primeira coisa é aprenda a manejar o seu estresse, meditar, etc. Segundo, comece a comer bem. E terceiro, faça exercício. Não que um seja mais importante que o outro, mas nessa ordem fica mais fácil. Não adianta você querer ir para academia amanhã e começar a se exercitar que nem um maluco, se você está muito estressado e você está comendo errado, porque o exercício não deixa de gerar um certo estresse, mas um estresse que é bom. Só que você está com estresse que é ruim, logo o corpo não consegue diferenciar. Então, em idosos, os aminoácidos essenciais caem como uma luva, por quê? Proteínas que nem carne, elas acabam deixando sempre um resto, que a gente pode chamar de lixo proteico, do metabolismo delas, que não é tão bem aproveitado. Então, muitas proteínas completas, por não serem tão bem aproveitadas, porque a gente não tem um equilíbrio perfeito nos aminoácidos dela, a gente tem todos os essenciais que formam ela completa, mas não está num equilíbrio de como a gente precisa. Por conta disso, idosos podem se beneficiar muito, prevenindo o catabolismo e até gerando anabolismo usando os aminoácidos essenciais.
E, por último, os praticantes de atividade física, atletas ou não. Para você que faz exercício pelo menos 3 vezes na semana, exercícios de boa intensidade, por favor, não vale ficar fazendo alongamento 2, 3 vezes por semana e uma caminhada, tem que fazer exercício sim, musculação, funcional, natação, pilates, etc. Para você que faz atividade física com consistência, com rotina, pelo menos 3 vezes na semana, você vai se beneficiar muito desse produto também. Por quê? Você vai ter uma absorção muito maior do que qualquer outro suplemento ou alimento que você já tenha consumido. Então, isso aqui é a natureza com tecnologia. Porque aqui eu não tenho nada de porcaria, não tem soja, não tem açúcar, não tem glúten, não tem sódio, é vegano, tem baixo índice glicêmico, e são adoçantes naturais, stevia e xilitol. E até o corante que tem aqui, para deixar a corzinha bonita, é natural de urucum. E o urucum tem efeitos antioxidantes para a nossa saúde. Então, tudo que está aqui é natural. Tem outras farmácias e outras empresas que produzem mix de aminoácidos essenciais, mas esse aqui é o meu preferido, por quê? Exatamente porque ele não tem porcarias como aspartame, sacarina, adoçantes ruins, aromatizante artificial. Essa é a grande jogada. Por isso que os meus eu sempre compro do Amino, que é a Central Nutrition, tá? Que é esse produto aqui, que por sinal acabei de pegar esse aqui na caixa do correio, tá? Eu tava sem já, porque a dona Natália Joner, tá? Minha mulher acabou tomando os meus. Se vocês não seguem a Natália Joner, sigam ela ainda, vocês podem ir lá falar para ela, né? Ela andou tomando os meus. E, tá? Os aminoácidos essenciais, então, tem isso. Bom, mostrei para vocês as 3 principais opções de uso para pessoas que querem emagrecer, perder peso, obesos, para praticantes de atividade física e atletas, e também para idosos, tá? Agora vamos para as questões de perguntas, dúvidas, etc. Eu acho que se vocês assistirem a live desde o início, vocês vão entender muito bem o que são os aminoácidos essenciais, de onde que eles vêm, por que é importante usar, e se você tem condição financeira de suplementar, por que é tão importante, tá? Eu diria que sim, esse suplemento é bem vida, bem importante, tá? Vamos para as perguntas, vou correr aqui. Nossa senhora, vocês escreveram muita coisa. Deixa eu correr aqui para cima. Vou subindo aqui, tá? A gente está online lá no YouTube também, no Hangout, no webinar, mas a gente está podendo ver aqui as perguntas. Eu não sei se o pessoal pode botar as perguntas também ali no Hangout. Por enquanto, estou recebendo perguntas só no Instagram aqui. Para quem escreveu Tonton com M, é com N. O Tonton com M é marca registrada, é GPS. O meu Tonton é com N, de Antônio. Por isso que é Tonton. Boa noite, boa noite, boa noite. Uma galera aqui dando boa noite. Boa noite. Para quem está em Portugal já é bom dia, né? Doença autoimune, pode usar? Pode. E, inclusive, pode se beneficiar muito. Por quê? Várias dessas proteínas, as que eu tenho aqui são tops, tá? Essas proteínas aqui da True Source que eu mostrei para vocês são tops, tá? Até alguns casos de Food Map são bem aceitos, tá? Mas a maioria desses suplementos de proteína de lojas tem muitos adoçantes artificiais, como aspartame, sucralose, sacarina, que é péssimo para doença autoimune. E uma das grandes coisas que eu gosto muito do amino, tá? Desse mix em especial aqui, é que eu já utilizo com sucesso em doenças autoimunes, então pode usar sim. Claro que cada caso é um caso, sempre sugiro conversar com seu médico ou seu nutricionista antes. Bom, continuando então, tá? Vamos ver as perguntas mais. Precisamos de 8 aminoácidos essenciais, isso aí. São os 8 aminoácidos. A partir dos 8 aminoácidos essenciais, a gente forma os não essenciais. Sim, o equilíbrio desses aminoácidos nesse suplemento é o que faz a grande diferença deles. Ótima explicação, só entendi agora a diferença, fico feliz. Muito melhor suplementar os aminoácidos. Sim, com certeza, principalmente para o pós-treino. Durante o dia, eu acho que para você fazer uma batida, uma vitamina, um smoothie, a proteína cai muito bem. Até porque ela dá aquela saciedade, né? Nesse quesito, né, eu não posso só falar de algo e dizer que é a coisa mais perfeita do mundo. Nesse quesito, a proteína clássica, que não são os 8 aminoácidos essenciais,
ela vai ter um fator de saciedade superior, até porque tem mais calorias. Então, geralmente, até porque não é um produto para ser top assim, não vai ser um produto barato, né? Porque ele, além de ser muito natural, ele tem toda essa questão tecnológica envolvendo ele. Então, eu limito geralmente a 1 ou 2 sachês por dia, não mais que isso. E nas outras refeições, quando necessário, por exemplo, vai fazer uma vitamina, um shake, uma batida, um smoothie, eu utilizo daí uma proteína vegana, um whey protein. Eu gosto muito da True Source, mas também utilizo várias outras marcas que vocês devem ver. Posso tomar no pré e pós-treino? Então, no pós-treino sempre. No pré-treino vai depender do que você busca. Se você busca hipertrofia, deixa só pro pós-treino e toma até 2 doses no pós-treino. Se você busca performance e desempenho, aí você toma no pré e pós-treino. Mas se é só hipertrofia, só no pós-treino. Amino é bom para cortar o jejum? Sim. Porque, na verdade, você, dependendo do jejum, você nem vai estar quebrando ele. Então, seria uma das melhores coisas para eu tomar e poder fazer um treino num jejum parcial, digamos assim. Você vai quebrar parcialmente o jejum. A Lili aqui especificou bem como é. Explica melhor isso, a Carolina Guiar falou. Carolina, qual parte que você quer que eu explique melhor, que não ficou claro? Uma pessoa disse que está travando, mas pelo visto é só para ela. Quem toma esse produto não precisa consumir glutamina? É bem diferente. Poderia dizer assim para você: a chance de você usando esse produto, de você precisar de glutamina, é bem menor do que se você não tivesse usando esse produto. Mas talvez, conforme o seu treino e a sua atividade física, talvez, principalmente para nível de função intestinal, a glutamina é um excelente pré-biótico, tá? Que são os alimentos dos probióticos, que são os bichinhos bons. Gestante pode consumir sim, porque esse produto só tem ingredientes naturais, inclusive a própria Central Nutrition, que produz esse produto, já postou mais de uma vez que esse produto já foi passado por vários médicos, e pediatra, oncologista, vários médicos, diversas autoridades no Brasil já utilizaram esse produto com seus pacientes, e tanto eles quanto a empresa que produz já deixou claro que não tem nenhum risco para a gestante. Deve ser bom para quem tem doença de Crohn. Exatamente. Doenças relacionadas a problemas de trato gastrointestinal, como colite, Crohn, doença celíaca. Nossa, é fantástico. Síndrome do intestino irritável. Esse produto cai como uma luva, porque em geral essas pessoas não podem ou não conseguem ingerir whey protein, proteína vegana. Outra pergunta ótima, bariátrica também. A Cláudia e a Natália ajudaram muito. 2 casos que eu amo esse produto, 2 casos que eu amo esse produto e que, infelizmente, dependendo do whey protein, da proteína vegana, não cai bem, Crohn e bariátrica. Não estou dizendo que são todos os whey proteins ou proteína vegana que quem fez bariátrica ou quem tem doença de Crohn não possa ingerir. O que eu quero dizer é que muitas marcas e muitos tipos de whey protein, proteína vegana, quem fez bariátrica ou tem Crohn não consegue ingerir, e eu nunca conheci até hoje alguém que tivesse tido problema com amino de quem fez bariátrica ou quem tem Crohn. Tá? Se no intestino irritável também. Acompanhando de Dublin. Nossa, Irlanda deve ser tipo... Que horas é aí, bicho? 10, 11, 12. Nossa, deve ser 1 da manhã aí, ou 2 até. Obrigado por estar essa hora aqui ainda. Já é de madrugada, hein? Não existe nenhuma sobrecarga, nem renal, nem hepática, tanto dos aminoácidos essenciais como de whey protein ou proteína vegana. Agora é óbvio, tudo é equilíbrio e bom senso. Se eu ingerir qualquer coisa demais, pode me trazer prejuízo. Obviamente que é muito mais fácil eu fazer um efeito colateral pelo excesso de whey protein ou proteína vegana do que desses aminoácidos essenciais, porque são menos ingredientes. Mas tudo em excesso é ruim. Eu gosto muito do sabor, sim. Sim, eu mesmo que eu não fosse vegano, eu não me dou bem com o sabor de whey protein. Sou magra, mas tenho gordura localizada. Primeiro preciso ganhar massa muscular? Não necessariamente. Não existe como você trocar gordura por músculo,
mas existe como você ganhar massa muscular, e quanto mais massa muscular que você tiver, mais alta sua taxa metabólica será, e menos gordura você vai ter no longo prazo, porque você vai deixar o seu metabolismo mais apto, com mais massa muscular. Por enquanto só vende no Brasil, mas em breve terá em Portugal. Em breve terá em Portugal. Já tem uma pessoa lá que já está vendo isso. Triathlon. Triathlon eu colocaria. Ótima pergunta, André. Pré-treino, durante e pós-treino. Obviamente que estou falando nos treinos longos, né? Não estou falando num treino regenerativo de 1 hora de piscina, 1 hora de corrida. Estou falando naqueles treinos longos. Um turno inteiro de bike, uma tarde inteira, 2, 3 horas de piscina. Estou falando dos treinos longos, né? Que o triatlon, já trabalhei com muitos triatletas, adoro triatlon e adoro trabalhar com atletas de triatlon. Vocês, volta e meia, tem na periodização de vocês 1, 2 dias na semana, às vezes, que vocês fazem um treino mais light, mais regenerativo. Nesse treino, ok. Mas nos outros treinos, principalmente os treinos de preparação para a prova, e principalmente na prova, antes, durante e depois. E, sinceramente, na prova, depois de um certo período, quando você já está ali na bike ou na corrida, depois que já saiu da primeira etapa da natação, eu já sairia colocando ele direto e vai adaptando, tá? Sim, quem faz bariátrica é muito bom. Acredito, Claudal Brito. Sim, o xilitol, apesar de ser um adoçante do bem, apesar de ser um poliol que está no grupo dos adoçantes naturais, o xilitol pode trazer algum desconforto gastrointestinal para algumas pessoas, mas assim, a quantidade de xilitol não é grande e você teria que testar. Começa com meio sachê e vê de fato se você não pode. Se você tem realmente uma sensibilidade muito severa, realmente uma alergia ao xilitol, tá? Realmente, se você tem uma alergia severa ao xilitol, eu acredito que eles devam ter uma opção para você. Converse com eles. Quais seriam os 8 aminoácidos essenciais? Vamos de novo. Bom, começamos pelos BCAAs, tá? Então, leucina, isoleucina e valina. Depois temos lisina, fenilalanina, treonina, metionina e triptofano. Tá? Esses são os 8 aminoácidos essenciais. Pessoal, eu não sou nem a favor nem contra nada. Eu sou contra coisas que não tenham bom senso, que não tenham lógica e coisas irracionais. E eu sou a favor de tudo que tem embasamento, que tenha prática. O jejum intermitente é algo muito bem embasado e que eu tenho uma experiência pessoal e uma prática. Eu faz muitos anos que eu só vivo sobre jejum. Eu faço de 1 a 2 refeições por dia faz 1000 anos. Tá? Inclusive tem meu programa do jejum intermitente que está à venda aqui no link do perfil. Só comprar. Assim que eu encerrar com vocês, eu estou indo fazer um treino de força, de levantamento de peso, e neste pré-treino eu vou tomar a minha aguinha aqui, com prol negativo, com o meu mix de aminoácidos essenciais. Tá bom? Vamos ver. Biohacking já está ali. Sua explicação muito clara e objetiva. Para anemia, aminoácidos são bons? Sim. Mas a primeira coisa que você deve ver é por que você está com anemia. O que não está bom na sua alimentação? Ou será que você tem alguma questão relacionada à epigenética? Será que você tem também, na avaliação do seu perfil nutrigenômico, a expressão de algum gene? Você tem uma mutação, um polimorfismo? A gente tem que analisar isso, os polimorfismos, por exemplo. E a cor da pele da pessoa, a etnia, o grupo étnico a qual a pessoa pertence, pode afetar, sim, a qualidade com que se absorve aquele ferro. Então, tem várias coisas que influenciam para a pessoa estar anêmica ou não, mas quase sempre a gente consegue corrigir só com a alimentação. Mas sim, vários suplementos podem ser bem úteis, tá? Por falar em autismo, meu filho é autista, alimentação seletiva, sim. Eu comia o quê? 5 coisas quando eu era criança? Eu não comia nada. Quanto tempo faz que eu como abóbora, por exemplo? Abóbora. 3 anos, 4 anos. Há 3, 4 anos atrás eu não comia abóbora.
Batata doce, eu comecei a comer em 2009. Antes de 2009, eu vomitava batata doce, não comia de jeito nenhum. Banana, faz 6, 7 anos que eu comecei a comer banana. Eu não comia banana antes disso, tinha pavor. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a hackear o meu paladar para aprender a gostar desses alimentos. Então a seletividade no autista é um grande problema. É uma coisa assim muito comum no autismo e é um problema, mas tem como tratar sim isso. Sim, esse suplemento poderia ser indicado para um autista, sim. Pessoal, o nosso foco hoje foi falar sobre a importância dos aminoácidos essenciais, aonde que a gente encontra eles, que numa alimentação equilibrada a gente já tem, mas às vezes a gente precisa suplementar. E falamos da aplicação dos aminoácidos essenciais para idosos, obesos e praticantes de atividade física, tá?